O que é e para o que serve a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei federal com repercussão na Constituição Federal e deixa eu te explicar o que é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada, ou seja, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 14 de agosto de 2018, mas ela só entrou em vigor 25 meses depois, no dia 18 de setembro de 2020. Acontece que no dia 10 de fevereiro de 2022, a emenda constitucional número 115 acrescentou no artigo 15, no artigo 5 do inciso 79 da Constituição Federal, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, a todos os brasileiros, natos ou naturalizados. O que é o artigo 5º da Constituição Federal? São os direitos, garantias e liberdades fundamentais de todos nós que não podem ser tirados de nós a não ser em estados de exceção. Por exemplo, declaração de estado de guerra, declaração de estado de sítio ou em casos de força maior, como por exemplo a pandemia que nós vivemos lá em 2020. Fora isso, os nossos direitos, garantias e liberdades fundamentais não podem ser tirados de nós. Então, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor, a proteção dos dados pessoais, já tem repercussão no artigo 5º da Constituição Federal. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quer aprender a trabalhar com essa, que é a maior oportunidade de trabalho dos últimos 33 anos, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você se matricular gratuitamente no curso básico completo, onde você vai se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a adequação das empresas é obrigatório e não existe exceção. Olha que importante! Nenhum CNPJ, nenhum órgão público foi isento de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem precisa se adequar? Todos os CNPJs, sem exceção, todos os órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal, sem exceção, e todos os profissionais liberais ou autônomos, sem exceção. Nós estamos falando de um universo de 51,5 milhões de controladores, é o nome da empresa que tem que se adequar, é controlador, dos controladores que precisam se adequar. E nós não temos nem 15 mil profissionais no mercado. É uma profissão extremamente rentável, pode variar de 16 a 22 mil reais o seu ganho como CLT, e se você for prestador de serviço, aí o céu é o limite. É uma profissão sem barreira de entrada, ou seja, você não precisa de nenhuma graduação superior. Se você tiver apenas o ensino básico, aliás, o ensino médio, você já consegue trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, você só precisa ter o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, clica no link que está aqui abaixo, que você consegue no curso básico completo, aonde você vai se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E a segunda parte da pergunta é: para que serve a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de proteger os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os nossos dados pessoais nos papéis. Sim, tem muita gente que pensa que a proteção dos dados pessoais, que um processo de adequação é só nos sistemas, é só em sites de internet ou sistemas eletrônicos. Não, qualquer papel que tiver um dado pessoal, por exemplo, um contrato, uma ficha, um cadastro, um prontuário, um processo administrativo ou judicial, um envelope, qualquer lugar que tiver um dado pessoal, ele deve ser mapeado e ele deve ser protegido. Você sabia dessa informação? Muitas pessoas acham, não, a adequação LGPD é muito simples, é só fazer uma criptografia e já está tudo protegido. Não tem como criptografar papel. Então as pessoas se equivocam achando que é apenas nos sistemas a proteção dos dados pessoais. Uma outra curiosidade sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é que ela não protege os dados empresariais, ou seja,
A razão social, o nome fantasia, o e-mail corporativo, nada disso é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, nem mesmo o CNPJ. São dados pessoais, ou seja, informações vinculadas a uma pessoa, identificada ou identificável. Outra curiosidade sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege os dados de pessoas que já faleceram. Se uma pessoa já faleceu, os dados dela não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E eu acho que isso é uma falha bem grave da lei, porque quando uma pessoa morre, os dados pessoais dela continuam sendo tratados, às vezes, por muitos anos. Por exemplo, eu sou advogada e aqui no meu escritório nós temos um processo de inventário que já tem 18 anos. E os dados dessas duas pessoas falecidas estão sendo tratadas há 18 anos. Então, olha como é uma falha da lei que, de repente, lá no futuro, se essa lei for revisitada e atualizada, ela pode contemplar também os dados de pessoas mortas. Você sabia dessas informações? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. E se alguma dessas informações fez sentido para você, antes de você ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.